anos. Por um lado é um lado positivo, por outro também já apressaria a talvez uma futura mudança de opinião e daí não teriam que casar novamente, né. Mas eu acho que hoje em dia, como as coisas estão mais, assim, rápidas, eu acho que é interessante sim. Bom, ainda é muito cedo, né, que é bem recente, mas eu espero que seja implementado e que facilita a vida de quem quer se separar. Acho que esse é o propósito. Eu acho ótima. Por quê? Porque resolve tudo ali rapidinho, acabou e fim de papo. Mas será que o cartório já realizou um divórcio direto? Não, ainda não. Eu ainda não lavrei nenhuma escritura de divórcio direto com a nova lei, mas já tive bastante questionamentos até por telefone, os advogados também entraram em contato e as partes, principalmente porque vêm na televisão, nos jornais, e daí entraram em contato para saber como é que funciona. A partir da reportagem, percebemos que esta emenda reduz o número de processos de separação que tramitam na Justiça e pode acelerar as decisões sobre o divórcio. Mas exige uma conscientização das pessoas sobre as mudanças para evitar problemas futuros. Quais são os principais aspectos necessários para garantir a segurança neste processo? Acho que em si, como todas as separações eram no passado, né? Na verdade, as pessoas que se divorciam, elas têm como pano de fundo as questões econômicas do casamento e as questões relacionadas com os filhos. Esta é a maior preocupação, porque a dissolução pura e simples do casamento é automática. Não se entendia por que eu tinha que ficar discutindo a diferença entre terminar o casamento e dissolver o casamento se o casamento já tinha terminado. Isso é o que nós tínhamos. As pessoas terminavam o casamento com a separação, mas não dissolviam o casamento. Agora acabou. O casamento é dissolvido. E as preocupações são só em relação aos filhos e à partilha dos bens, ao uso do nome, ou seja, são as questões pontuais que sempre foram preocupação de todos os processos de fim de casamento. Até, se me permite, eu queria fazer uma referência em relação ao fato que se diz, o divórcio agora, como a nova modalidade da emenda constitucional 66, vai acelerar o número de separações, e isso é um discurso que já se ouve desde 1977 com os antidivorcistas. Na realidade, as separações sempre existiram. A única diferença do passado para hoje é que as pessoas se separavam e entravam numa relação que a gente chamava de concubinato. Elas não regularizavam nem a situação anterior e nem regularizavam a nova relação. E aí poluímos esse país de relações concubinárias. Sempre existiu. As pessoas nunca ficaram juntas por causa da lei, elas sempre ficaram juntas por causa do amor. Ou o amor existe ou ele não existe. E é ele que dissolve, não é a lei que dissolve o casamento. E nós temos mais uma dúvida da população. Veja só. É a questão se tem filhos menores, se é possibilidade mesmo tendo filhos menores e se houver dúvida na partilha dos bens, como que fica? Se pode ser feito diretamente. Pode ser feito diretamente? O divórcio extrajudicial, ele só pode ser feito se os filhos são maiores e capazes. Quando existem filhos menores de idade ou incapazes, em razão de alguma demência mental ou de alguma dificuldade de ordem psíquica, aí não há acesso ao divórcio extrajudicial. Essas pessoas têm que recorrer ao divórcio judicial e tem uma razão muito simples para isso, ou seja, o Ministério Público tem interesse tem a maior interesse e tem a obrigação para que os interesses relacionados com os menores em relação a alimentos e guardas sejam preservados. E isso, evidentemente, se assegura com maior exatidão e eficiência se for um processo judicial fiscalizado pelo juiz. Após a promulgação da lei, os profissionais do cartório eles ainda têm muitas dúvidas. Isso pode atrasar o processo? E as dúvidas têm surgido, realmente, mas eu não vejo razões para que essas dúvidas se estabeleçam, né? O que as pessoas têm dito é que, a emenda constitucional, ela simplesmente permitiu que o divórcio possa ser realizado a qualquer tempo, mas, como discutimos há pouco, não teria eliminado o Instituto da Separação Judicial. Eu digo e reafirmo, olha, a Constituição Federal nunca tratou da separação judicial. A Constituição Federal trata do divórcio. O que agora a emenda constitucional disse é que o divórcio é o que prevalece, não existe mais a separação. Eliminou a separação judicial. Se eliminou a separação judicial, como é que nós vamos sustentar que o Código Civil
né? Ainda mantém alguns artigos a respeito da separação judicial. Se esta separação judicial não vai mais poder ser convertida em divórcio, se esta separação judicial não tem mais como ser mantida, porque ela não existe do ponto de vista da lei maior, se a lei maior disse que o divórcio é o que prevalece e é a forma agora única das pessoas dissolverem o casamento, eu não vejo como querer atrelar a algo que não existe mais. Com essa nova lei, uma pessoa pode casar, por exemplo, numa quarta-feira e pedir o divórcio na quinta? Sem dúvida alguma. Deixou-se de exigir esse prazo para pedir o divórcio, né? Então, assim, o que a gente comenta? Para que se exigir um prazo para se divorciar se para casar não se exige? Né? Então, você casou, a pessoa está feliz, o cônjuge está feliz. A partir do momento que deixa de haver o afeto, deixa de haver o amor recíproco, há a possibilidade de divórcio imediato, não mais se exigindo aquele prazo de 1 ano ou de 2 anos da separação judicial, da separação que a Constituição exigia no texto anterior, antes da emenda constitucional. E até uma curiosidade, se me permite, por que existia essa espera de 1 ano? Só pode fazer separação amigável quem está casado há 1 ano. A razão disso era para que as pessoas ainda tivessem um tempo para amadurecer os seus relacionamentos, que não fossem precipitadas, né? Mas este tempo de 1 ano de casamento era só para a separação judicial consensual. O processo de separação litigioso podia ser feito a qualquer tempo. Casou hoje, se separa litigiosamente amanhã. Como o divórcio litigioso não discute mais as causas, por isso, então, acabou esse tempo de espera. Qualquer pessoa realmente, como diz com toda a correção do Dr. Robson, pode se divorciar de hoje para amanhã. Isso acontece. Eu, na minha profissão, já fiz a separação de um indivíduo que não foi nem na lua de mel. Ele casou e de tarde ou de noite se separou. Mas teve que fazer um processo judicial. Hoje, se ele vivesse ao tempo da emenda constitucional 66, ele certamente faria o divórcio direto, em cartório, porque nem filhos ele tinha. Inclusive porque não se exige a prévia partilha de bens, né? Também, na realidade, isso pode ficar uma questão a ser discutida posteriormente. Depois, que era um grande empecilho, as pessoas não podiam se divorciar antes porque tinham que fazer junto a divisão dos seus bens. Facilitou e muito. Só não chegamos ao estágio que os muçulmanos lá em Jacarta chegaram, que tem o teledivórcio, acredite quem quiser. Pode se ligar para um telefone que é um número do governo e por 3 vezes, porque os muçulmanos eles podem se divorciar de forma direta, sem intervenção do judiciário. Quem sabe um dia nós chegaremos lá. E entre os muçulmanos, tudo que eles têm que dizer, e as novelas contam isso, é a palavra conhecida, vão se lembrar, do talak. Talak é repúdio. Só que então a pessoa tem que dizer talak 3 vezes. Porque já chegaram à conclusão que se talaqueasse uma vez só, poderia se arrepender e não tem a reconciliação. Então tinha que, com certeza e convicção, por 3 vezes talaquear. E aí, então, por este telefone, ele tem que se identificar e dizer talak, talak, talak. E aí, então, ele está automaticamente divorciado e fica registrado nesse telefone do governo. Eu não gostaria que nós chegássemos a esse estágio, porque aí é o resto, é o fim das relações pessoais e humanas e a família chega a um estágio que nenhum de nós gostaria que chegasse. Mas apenas a título, assim, de curiosidade, vejam como tem pessoas que pensam de forma diferente e são relações, e é uma cultura eminentemente religiosa. Com essa nova lei, o divórcio é mais rápido e com menos gastos. Por quê? Sem dúvida alguma. O divórcio passou a ser mais rápido porque não exige a prévia separação, né? Então, não se exigindo a ação de divórcio, é um grande tempo aí que os cônjuges ganham por não precisar ir a juízo discutir a culpa e conseguir uma sentença relativa à separação. Além disso, há também a possibilidade de separação extrajudicial. Separação não, divórcio direto extrajudicial, porque não há mais a necessidade de separação. Então, o que acontece? Através de uma escritura pública junto ao tabelionato, a possibilidade dos cônjuges se divorciar no dia seguinte ao casamento. E, não havendo bens, até aqui em Blumenau, para fazer uma exemplificação, se não houverem bens, essa escritura pública vai custar em torno de R$30 e o divórcio sai em questão de 3 dias. Então, assim, é uma agilidade absurda se comparada aos processos, a toda o que vinha acontecendo atualmente perante o judiciário. Sabe, isso é uma coisa que agora eu estava pensando, nós invertemos os valores. Antigamente era caro se separar.
casar não era tão caro. Agora inverteu, porque casar ficou mais caro do que se separar. Porque eu me separo com R$30, mas eu não caso com R$30, pelo menos se eu tiver que convidar alguém. Né? No mínimo, a minha sogra para um jantar já vai custar mais que os R$30. Essa nova lei, ela também proíbe a alienação parental? Olha, proibir, eu acho que a pessoa em si, com o bom senso e pelo amor que deve e o respeito que deve aos filhos, já deveria ter uma autocorreção de que isso não se faz. Mas, lamentavelmente, isso foge da condição, foge, vamos dizer, da razão. As pessoas que praticam alienação parental, e isso é um crime que eu considero que deve realmente ser penalizado, e a lei está para ser aprovada nesse sentido, e curiosamente nós sempre chegamos atrasados, porque na Argentina já existe desde 1985, vejam como nós sempre estamos atrasados. Esta lei da alienação parental tende a corrigir, mas não o divórcio. A lei tende a corrigir, se aprovada for, no sentido de tentar evitar que a pessoa use os filhos, aliene os filhos, né? Ou crie falsas memórias, e as falsas memórias, é bom que se diga, ou seja, às vezes tem mães ou pais que incutem na cabeça dos filhos algo negativo em relação ao outro genitor, quando estão separados, ou chega ao pior, que é acusar o outro genitor de algum abuso, de alguma agressão física. Eu já tive cliente pessoalmente inocente que ficou 30 dias preso por conta destas falsas denúncias. E isso é um crime mais bárbaro do crime que se comete através da alienação parental. A dificuldade que talvez se encontre aqui no futuro provavelmente será a mesma que aconteceu lá na Argentina. Homem e mulher usaram a lei da alienação parental e a outra lei criminal para se acusarem reciprocamente. Então, os dois acabavam respondendo os processos, um na área civil e outro na área penal, e resultou em nada. Quer dizer, eles acabaram então se compensando em litígios e as crianças continuaram sendo escanteadas, deixadas de lado com essa alienação. E o mais grave é que depois essas crianças que se tornam adultos têm problemas gravíssimos de ordem mental, psicológica, e isso não tem conserto. Ok, obrigada. O programa Saúde e Direito termina aqui. Voltamos na semana que vem com um espaço para discussão sobre questões que envolvem a saúde da população. A você que nos assiste, participe enviando um e-mail para saudedireito@furb.br. Mais uma vez, obrigada aos convidados. Obrigado. Até terça-feira que vem, às 9 horas da noite, aqui na FURB TV.